É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque eu perdi a memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia que eu era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também. E eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor. Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Olá, queridos! Como é bom ter você aqui de novo, né? Estamos aí nos conhecendo ao longo dessa semana e como foi bom ter refletido na palavra de Cristo, sobre Cristo, e como é bom saber que o sacrifício dele não foi em vão, que muitas pessoas têm aceitado a Jesus como Salvador e também Senhor de sua vida. Hoje nós estamos indo para o nosso tema de número 7. É o nosso penúltimo dia.
eu quero te fazer um convite muito especial, presta atenção. Amanhã, dia 3 de abril, às 10h30 da manhã, nós temos um encontro por uma live que vai ser feita, tá bom? No canal do YouTube, você procura lá, Distrito Loanda, e você vai achar amanhã ao vivo o nosso culto. Vai ser muito especial e nós vamos terminar amanhã ao vivo essa semana que foi maravilhosa. Então, nós nos encontramos amanhã, tá ok? Você vai poder colocar lá seus pedidos de oração, seu agradecimento, e você é o meu convidado de honra, tá ok? Então, nos encontramos amanhã às 10h30 da manhã, tá ok? Se você não sabe, de repente, como achar, lembre-se, digite Distrito Loanda ou peça o link ao vivo para a pessoa que tem encaminhado para você esses links, tá ok? E no final desse sermão, dessa reflexão, não esqueça, responda o nosso questionário. Ele é muito importante para nós, tá ok? Hoje nós estudaremos sobre a morte de Cristo. Hoje é um dia muito especial para a comunidade cristã. Bom, eu quero te fazer uma pergunta. Você já perdeu alguém que você gosta ou gostava, claro, muito, para a morte? Eu creio que a grande maioria de nós sim. Eu lembro que a minha primeira perda significativa foi quando eu tinha por volta de uns 8 anos de idade. E quem faleceu foi a minha avó. Ela faleceu jovem, tinha 57 anos. Ela foi vítima de câncer. Perder alguém é sempre doloroso. Há 4 anos atrás eu tive que fazer um velório muito doloroso de um bebê de mais ou menos 11 meses. Talvez você consiga imaginar a dor dos pais. A história da morte em nosso planeta começa quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. A sentença de morte foi dada por Deus caso eles comessem do fruto proibido. E o Senhor Deus ordenou, diz o texto: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Foi assim que a história de pecado teve início. E em Romanos diz o seguinte, leia comigo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Havia uma chance para o pecador, Jesus Cristo. Ele é a solução final para todos os problemas. Existem tantas perguntas sem resposta. Talvez uma das maiores é: por que existe o sofrimento? Especialmente quando a gente lembra de pessoas ditas boas. O Antigo Testamento inteiro passa a mensagem de que as gerações todas aguardavam o Messias, o libertador, aquele que viria para salvá-los. E em Isaías 53 o profeta declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quem era este profetizado ali em Isaías? Certamente era Cristo. Hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Era o dia da lembrança da morte de Cristo. Numa sexta-feira, antes do pôr do sol, Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Eu sempre tento imaginar como deve ter sido o sofrimento de Cristo. Um historiador, estudando um pouco sobre isso, ele relatou um pouco daquilo que aconteceu e ele diz assim: era uma tortura tão cruel e humilhante que não era reservada a um cidadão romano. Ela era precedida pelo açoite, infligido com vários instrumentos, conforme a origem e a proveniência social dos condenados.
Eram 3 as maneiras de se executar um condenado na Roma Antiga. Segundo explica esse historiador, um objetivo as unia: não permitir que a preservação, de vestígios de memória, e em outras palavras isso impossibilitar também que os restos mortais fossem sepultados. A crucificação era apenas destinada a escravos que atentavam contra a vida dos seus senhores e também com aqueles que se envolviam em rebeliões. Além de todos os que não eram cidadãos romanos, que era o caso de Jesus. Diz assim: ainda vivos na cruz, aves de rapina já começavam a comer o condenado. 3 ou 4 dias depois, a carne desse indivíduo, apodrecendo, caía da cruz e os cães, entre outros animais, terminavam de fazer o serviço. Essa era a morte na cruz. No início dos anos 2000, um médico legista norte-americano chamado Frederick Thomas Zugibe, ele fez uma série de experimentos com voluntários para monitorar os efeitos que uma crucificação teria sobre o corpo humano. E para esse estudo, ele utilizou uma cruz de madeira com mais de 2 metros de vertical e de 2 metros na horizontal. E ele escolheu indivíduos adultos jovens, na faixa mais ou menos de uns 30 anos. Eles foram suspensos nela e tiveram suas reações monitoradas eletronicamente, com eletrocardiograma, com medição de pulsação e também aferição de pressão sanguínea. Atados assim, os voluntários disseram que não conseguiam encostar as costas na cruz e relataram fortes câimbras causadas pelo desconforto da posição, além também de formigamentos constantes nas panturrilhas e nas coxas. A morte era lenta, muito lenta, e também acompanhada por um sofrimento terrível. A vítima, levantada sobre o solo, ela não ficava mais do que meio metro do chão e estava completamente nua e podia ficar pendurada por horas e se não dias, sacudida por espasmos de dor, náuseas e a impossibilidade de respirar corretamente, já que o sangue nem sequer podia fluir para os membros que estavam tensos por conta da crucificação e da exaustão. O médico Zugibe, ele conclui que os pregos tinham quase 13 centímetros de comprimento. E essas perfurações, elas atingiam nervos importantes, elas causavam dores insuportáveis e contínuas. A morte na cruz é uma morte de violência física absurda. E o tempo dependia das condições físicas em que ele se encontrava. Se, por exemplo, a tortura anterior tivesse sido intensa, isso de certa forma poderia fazer com que ele morresse mais rápido. Se o condenado à cruz era visto pelos romanos como parte de uma escória, imagine um que não era romano, que era o caso de Jesus. O autor, ele acredita que tenha sido utilizado também um chicote com bolas de metal com pontas feitas de ossos, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de carne. O modelo desse chicote utilizado para o açoitamento de Jesus era feito com 3 tiras. Os condenados assim costumavam receber 39 golpes com o instrumento. Isso, na prática, portanto, era como se fossem 117 chibatadas. Isso, segundo explicações do médico, resultaria em tremores e até desmaios e um quadro de hemorragias intensas, danos no fígado e no baço e acúmulo de sangue e líquidos também nos pulmões. No caminho até o local da crucificação, não havia limites para as torturas. Eram espancados, ridicularizados, vítimas de intensa violência. E os relatos bíblicos afirmam justamente isso, que por sarcasmo, também uma coroa de espinhos teria sido cravada na cabeça de Jesus. Eu imagino que você esteja pedindo para eu parar de falar das dores que Jesus sofreu. Sim, são horríveis. E Ele fez isso por você. Jesus disse que a sua morte foi voluntária.
A sua resposta para saber por que Jesus fez isto está no amor, o amor incondicional. Você e eu sabemos o que é o amor, porque amamos a nossa família, não é verdade? Amigos. Mas nós nunca amaremos como Deus amou o mundo. Diante de tudo isso que nós vimos, eu te pergunto, você teria coragem de não aceitá-lo? Talvez uma das coisas que muitos tenham dificuldade de fazer é fazer a vontade de Deus, pois para muitos é muito difícil. Não tem como aceitar a Jesus pela metade. Há muitos que aceitam o sacrifício de Jesus, que acreditam que Jesus tenha morrido em seu favor, mas não cumprem a sua vontade. E eu repito, não há como aceitar a Jesus pela metade. Estar quase salvo é estar totalmente perdido. Cristo morreu por você e por mim. Diante de tamanho sacrifício, Ele quer uma coisa sua: o seu coração. Por mais que existam coisas importantes na vida, Ele não morreu pelo seu carro, ou pela sua casa, ou pelo seu cachorro. Ele morreu por você. Para quem nunca recebeu uma cartinha de amor, na vida, da namorada, do namorado, eu diria, leia a Bíblia. Em Hebreus nós lemos assim: por isso Deus estabeleceu outra vez determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Isso está no livro de Hebreus. O texto aqui está falando sobre o coração, mas está falando sobre escolhas de vontade. Ou seja, se você entendeu o sacrifício de Cristo por você, o aceite como seu Salvador e Senhor. Nós lemos assim também em Apocalipse: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Essa palavra que está ali dita, traspassaram, vem do verbo traspassar. Isso é o mesmo que espetaram, penetraram, pungiram, furaram, vararam, cederam, venderam, traspassaram, atravessaram. E João, aqui no livro de Apocalipse, está dizendo que na volta de Jesus, os que participaram da morte de Jesus, desde o julgamento pelos judeus e romanos, verão Jesus voltar, serão acordados da morte. Imagine a cena: levaram à morte aquele que veio para dar a vida eterna. Eles não só presenciaram a morte de Cristo, como a incitaram. Será um momento doloroso. Veja, não é apenas crer que Jesus morreu, mas aceitar a morte substituta de Cristo e seguir a sua vontade. Hoje Ele te chama, Ele morreu por você. E eu diria, e te pergunto mais uma vez: o que você fará, o que você vai fazer com essa mensagem? Você apenas vai achar que é uma história de amor, uma história bonita? Ou você hoje vai olhar para aquilo que a palavra registrada, inspirada, que foi conseguida, que ficasse ao tempo intacta, com gotas de sangue de pessoas que morreram por Jesus? Você vai olhar para tudo isso e simplesmente vai ouvir: é uma história bonita, é só isso? Não é possível que, ao ver tamanho sacrifício, ao ver o tamanho desse amor, se é que a gente pode imaginá-lo ou mensurar, você ficará inerte na sua decisão. É por isso que o texto diz: hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, abram o coração. E o meu apelo para você hoje é: você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer hoje dizer assim: Senhor, eu aceito o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida? Se você disse sim, eu te digo, glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da vida de alguém. E que Deus te abençoe
e que você não largue dessa sua aliança com Deus nunca mais, até que Ele volte. Que Deus te abençoe e até amanhã. Ressuscitou e hoje vive.